Daí, pessoal, mais uma resolução. No triângulo ABC, o ângulo A é igual a 70 graus. AC mede 3 e AB mede 5. 3 metros, 5 metros. Em outro triângulo XYZ, o ângulo Y é 70 graus, YZ igual a 5 metros e XY igual a 3 metros. Justifique a semelhança entre os dois triângulos e diga quais os ângulos e os lados congruentes. Então, exercício de semelhança de triângulos na identificação, né? Não é necessário fazer um cálculo. Então, vou desenhar o triângulo ABC. Triângulo ABC. Então, o que acontece? Ó? Diz que o ângulo A é 70 graus. Então, vou colocar esse ângulo A em cima aqui. E o resto eu vou fazer meio chutado. Ó. Olha só aqui. Ó. Lá 70 graus, fazer uma coisa mais ou menos assim. Ó. Ficou feio esse triângulo pra caramba. Ó, aqui 70 graus, mais ou menos assim, tá? É uma coisa inventada aqui. Então aqui está o vértice A. Por que eu vou por aqui? Porque eu vou escolher aqui 70 graus em cima. Beleza. Então A, eu ponho o B aqui, isso eu estou atribuindo. Ó. E aí diz que o ângulo A é 70, AC mede 3. Então AC é isso aqui, ó. Aqui é 3 metros. E diz que AB é 5 metros. Então AB está aqui, ó, 5 metros. Então essa é a informação a respeito do triângulo ABC. E aí tem um outro triângulo, que é o triângulo XYZ. Pô, vou construir ele também, ó. Triângulo XYZ. E aí diz que também tem um ângulo de 70 graus em Y. Então vou fazer mais ou menos aqui, ó. Faço assim, de repente não vai ficar com o mesmo formato, tem que apagar, enfim, mas eu começo assim. Porque eu sei que o ângulo Y, então eu coloco aqui o vértice Y, isso aqui é 70 graus. Então aqui coloco o Y, coloco, sei lá, o X aqui e o Z aqui, tu coloca onde tu quiser essas letras, tu atribui. Aí está dizendo que o YZ é 5. Pô, YZ está aqui, ó. 5. E XY é 3. Então tá aqui, ó. 3. Então aqui 5 metros. E aqui 3 metros. Ok? E aí ele diz: justifique a semelhança entre os dois triângulos e diga quais são os lados congruentes. Bom, olha só. Esses triângulos são semelhantes? São. Por que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque eu tenho um ângulo comum entre os dois triângulos, e este ângulo comum ele é formado por lados de mesma dimensão. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando desses 70 graus aqui, ó, 70 graus e 70 graus. Quais são os lados no triângulo ABC que montam os 70 graus? 5 metros e 3 metros. No triângulo XYZ, quais são os lados que montam esses 70 graus? Também 5 metros e 3 metros. Então esses triângulos são semelhantes. Só o que eu poderia fazer para deixá-los mais interessantes em termos de resolução é colocá-los na mesma disposição. Tu observa que o 5 está na esquerda e o 3 está na direita no triângulo ABC. Então eu vou redesenhar o triângulo XYZ, que é para tornar essa semelhança mais evidente e também com o posicionamento dos lados mais lógicos, né? Os chamados lados homólogos, que ele está chamando aqui de lados congruentes, né? Lados homólogos são os lados que se correspondem em dois triângulos semelhantes. Então aqui eu vou manter os 70 graus, ó, e vou passar esse 5 para cá e vou passar esse 3 para cá. Logicamente, então, né, que
o Z vai ficar aqui. Aqui continua o Y. E o X vai ficar aqui. Né? Claro, ó, o lado que é 5 metros é o YZ. Então, o lado 5 metros, ó, YZ ficou aqui na frente. O lado YX, ele é 3 metros. Então, o lado YX, 3 metros, ficou na direita aqui. Então, agora o triângulo, ele está girado. É o mesmo triângulo, só girei. Então, eu continuo o mesmo. Então, aí existiu semelhança de triângulos, porque eu tenho um ângulo igual e ele é formado por dois lados que o formam, tá? E esses dois lados são de mesma medida. Bom, já justifiquei a semelhança porque esse caso, inclusive, de semelhança, esse caso aqui de semelhança, ele é chamado de LAL, lado igual a lado e ângulo no meio dos lados igual. Ó, lado, ângulo no meio. Quando acontece isso, eu tenho o caso de semelhança LAL. Ok, já justifiquei a semelhança entre os triângulos, agora falta dizer quais os lados que são congruentes ou homólogos. Bom, lados, vou botar aqui, ó, lados homólogos. Eu prefiro a palavra homólogos, tá? Porque lados congruentes são lados de mesma medida, tá? E nesse caso, em semelhança de triângulos, esses serão os lados homólogos. Lados homólogos são os lados que mantêm a mesma posição. Igual em biologia, né, que tem os cromossomos homólogos. Né? Os cromossomos homólogos são os cromossomos pareados lá, né? Que tem os genes e tal, que são alelos e não sei o que. Enfim, aquela parte lá, não lembro muito. Mas então aqui tem a mesma ideia. Os lados homólogos são os lados que se correspondem. Então assim, ó, eu tenho 5 e 5. Então, lado que é 5 é AB e o lado que é 5 é o YZ. Ah, por isso que eles são homólogos, porque eles se correspondem? Sim, porque eles ocupam a mesma posição. Nem é pela mesma medida, tá? É pela posição mesmo. Eles até têm a mesma medida, eles até são congruentes. Ok, são, mas o fato deles serem homólogos ou não se justifica pelo posicionamento. Tá? Então, o AB e o YZ são homólogos, ocupam a mesma posição. E outro que é homólogo, eu posso relacionar o AC, né, em relação aqui ao 3, ó, que seria o AC com o YX. AC e YX. Tranquilo? Então justifica quais são entre os dois triângulos e de quais os ângulos e lados congruentes. Então, os lados congruentes ou os lados homólogos são esses dois, AB e YZ, AC e YX. Os ângulos, em relação aos ângulos que são congruentes, são todos eles. Sempre que dois triângulos são semelhantes, todos os ângulos correspondentes são de mesma medida, são congruentes. Se tiver um ângulo diferente, já não é mais triângulo, já não são mais triângulos semelhantes. Os ângulos dos triângulos semelhantes sempre são iguais, todos. Então, por exemplo, ó, o ângulo A, ele se corresponde com o ângulo Y. Por que isso? Porque ambos medem 70 graus. O ângulo B, ele se corresponde com o ângulo Z. Olha só, não vou usar essa posição aqui, ó. Vou usar essa de baixo, por quê? Porque eu posicionei melhor, né, colocando o 5 na esquerda e o 3 na direita para ficar igual ao primeiro. Então, B e tá aqui, ó, B e Z são ângulos congruentes. E por fim, aqui, ó, C com X. Tá?
Então, em triângulos semelhantes, sempre os ângulos são iguais. Tu vê que eu não sei o valor do B nem do C, e nem do Z, e nem do X, não sei quantos graus, mas sei que eles são de mesma inclinação, sei que são de mesmo valor. Ok? Aproveitando aí, vou estender um pouquinho o vídeo aí, tá? Vou pedir tua licença, vou estender um pouquinho mais esse vídeo ainda. Eu sei que tu está querendo parar, mas eu vou estender um pouquinho aqui e vou falar sobre os casos de semelhança, tá? Vou botar aqui, ó, casos de semelhança de triângulos. Casos de semelhança de triângulos. Então, já vou fazer esse caso que está aberto aí, que é o caso LAL. Então, quando que é um caso LAL? Quando tu tem dois triângulos. Olha só, eles têm o mesmo formato. Ó. Tu sabe que existe proporcionalidade entre os lados. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui lado 2 e aqui lado 6. Vou colocar aqui lado 3 e aqui lado 9. Consegue ver? Ó, 2 triplicou para 6, 3 triplicou para 9. Então tem lados proporcionais. E, além disso, o ângulo do meio é o mesmo. Então, se esse ângulo aqui, ó, for igual a esse, esses triângulos são semelhantes. Tu vê que eu não sei quem é esse lado aqui de baixo, não sei quem é esse de baixo, não sei esse ângulo, não sei esse ângulo, não sei quase mais nada aí, né? Mas sabendo que tem dois lados proporcionais e o ângulo do meio é igual, então esses triângulos são semelhantes. Caso LAL é o caso mais interessante, mais importante aí de semelhança. Depois eu tenho o caso AA, que ele é o mesmo que AAA, que é o caso ângulo-ângulo ou ângulo-ângulo-ângulo. Vou explicar por quê. Se eu tenho dois triângulos, e aí um grande e um pequeno, dois triângulos, tá? Mais ou menos o mesmo formato. Aí eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse. E sei que existe mais um par de ângulos iguais. Por exemplo, esse aqui, ó, igual a esse. Sei lá, aqui 70 graus, aqui 60 graus, ali também 70 e aqui 60. Se tem dois ângulos iguais em um triângulo, não importa mais nada, não importa mais nenhuma medida de lado ou de ângulo. Eu sei que esses triângulos são semelhantes. Então é o caso AA. Dois ângulos iguais já determinam semelhança de triângulos. Tá? Então sempre que tu tiver dois triângulos e verificar que tem dois ângulos que são iguais, esse caso também é bem importante. Tem dois ângulos iguais, é porque esses triângulos são semelhantes. E por que eu estendo a situação AAA? Porque se tem dois ângulos que são iguais, automaticamente o terceiro também é igual. Por que isso? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, esse ângulo mais esse tem que fechar 180. O roxo e o azul e o vermelho somam dá 180. Se o roxo e o azul são iguais aqui, ó, do outro, significa que esse vermelho também tem que ser igual para continuar dando a soma 180. Então, se dois ângulos são iguais, é porque o terceiro também é igual. Então, esse é o caso AA, que é extensivo a AAA. E outro caso que também existe para semelhança de triângulos é o caso LLL. LLL. É quando só conheço lados e não conheço ângulos. Não sei nada de ângulos, mas sei que os lados são proporcionais. Por exemplo, esse caso aqui já é mais difícil de aparecer, né? Ó, mais ou menos, supondo que esses triângulos sejam semelhantes. Aí eu vou colocar aqui lados, vou chutar, vamos supor aqui 6 e aqui 12. Aqui eu vou colocar 4 e aqui 8. E aqui eu vou colocar, sei lá, 9 e aqui eu vou colocar 18. O que eu observo nesses dois triângulos?
que para cá, ó, os valores dos lados estão sendo dobrados, estão sendo multiplicados por 2. 6 vezes 2, 12, 4 vezes 2, 8, 9 vezes 2, 18. Então dá para dizer que esses lados eles são proporcionais. Então se os três lados são proporcionais, é porque existe semelhança de triângulos. Ok? Então, aproveitei a resolução para falar um pouquinho dos casos de semelhança de triângulos. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.